pedir a bola o professor. Vai acabar. Vai terminar. Vai terminar. Fim de papo do Mineirão. Vitória do Cruzeirão cabuloso. Pra explodir esse Mineirão. Pra calar a torcida do Palmeiras. 2 para o Cruzeiro. 1 para o Palmeiras. É tudo nosso. Vitória do Cruzeiro, Washington Luiz. Olha, eu vou te contar um negócio, viu? É uma alegria, é uma energia, um frisson impressionante. O que faz a torcida do Cruzeiro é um negócio absurdo. O Mineirão em festa. O Cruzeiro vencendo o Palmeiras por 2-1. É tudo que a gente precisava para fechar bem aqui, viu? Para fechar bem o domingão. A torcida do Palmeiras calada ali, indo do Cruzeiro sendo ecoado aqui. Vibra, torcedor! Vibra com a gente, meu Cruzeiro! Numa festa avassaladora do Cruzeiro, da torcida celeste aqui na toca da Raposa 3. É absurdo. E agora o Raposão tá correndo ali com os fogos, fazendo a festa. Eu nunca vi tamanha festa, alegria, que pressão, que frisson, que alegria. Deu Cruzeiro Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e imortais. Ok. Que coisa linda, galera. Que coisa linda. Que coisa linda. Sensacional. Sensacional. Cruzeiro, vice-líder do Campeonato Brasileiro. E é um ponto do líder, é um ponto do Flamengo. Ô Diogo, só uma coisa, bateu a sua tripla, bateu a minha, tá tudo certo. Guerreiro! Muito bom. Time de guerreiros é o que canta o torcedor aqui. Reconhecendo, né? O que fez o time. Time de guerreiro! Sensacional, cara. É um reconhecimento, né, cara? Da torcida. Certo. Muito bom, muito bom. Cara, hoje foi pra lavar a alma. Hoje foi pra lavar a alma. Ah, deixa eu sentar. A pressão baixar, chegar no lugar. E os jogadores estão ali agora, claro, comemorando muito, cumprimentando todo mundo, a festa é grande. E o nível de envolvimento dos jogadores, cara, isso é lindo de ver. Lindo de ver. Parabéns ao Jardim, parabéns à galera. E quem não gostar, vai pra puta que pariu! Mafezu! 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 Sou eu da Mafezu! É uma festa. O Mineirão tá louco, velho. O Mineirão tá louco. Tá coisa linda, Brasil. É legal demais os caras aqui, ó. Eles ficam ameaçando, velho. Aí, tipo assim, Diogo, um fica ameaçando o outro. É. Chega uns brutamontes ali, irmão, que fica aqui. Vai no braço pra você ver. Do Cruzeiro que você vai? Vai ali pra você ver. Dá ruim, filho. Ô, Deleon, Agora é a comemoração ali da torcida, né? A comemoração Viking. Brilhante, é aquele momento da festa, do frisson, da alegria, da vitória do Cruzeiro. Coisa linda, irmão. Maravilhoso. Coisa linda, coisa linda. Loucura, tá, velho? vamos lá. Eu já quero emendar nesse clima de festa, nesse clima de alegria. Vamos pro comentário do pós-jogo aí agora. A partir de agora, meu querido Mike Costa, ou Albert, quer dizer, na verdade. Cara, hoje o cruzeirense está com a alma lavada. Eu vim para esse jogo esperando um bom jogo, mas eu não imaginei, nunca na minha vida, que o Cruzeiro ia passar o carro no Palmeiras, que o Cruzeiro ia amassar o Palmeiras, que com 10 minutos de jogo, com 5 minutos de jogo, já estaria 2-0 para o Cruzeiro, que foi superior em todo o jogo. O Cruzeiro
dominou todo o primeiro tempo. O Palmeiras ficou acuado, o Palmeiras ficou assustado. Uma atuação de gala do Cruzeiro hoje no Mineirão, diante de quase 60 mil torcedores. Se alguém tinha dúvida que a chave do Cruzeiro está mudando, que o time está encaixado, que o Leonardo Jardim tem o time na mão, hoje essas dúvidas caíram por terra. Uma atuação convincente do Cruzeiro, que no segundo tempo até administrou um pouco mais o jogo, porque era obrigação do Palmeiras partir para cima e tentar o resultado. Mas hoje, quem esteve aqui nesse Mineirão, quem sentiu essa energia da torcida do Cruzeiro com quase 60 mil torcedores, os caras correndo, dividindo todas, fica até injusto, Andeleon, a gente falar o nome de alguém aqui. Kaique, monstro. Fabrício Bruno, monstro. Lucas Silva, monstro. Romero, monstro. Caio Jorge nem se fala, mas eu não vou pegar um ou outro aqui, senão eu vou ser injusto. O coletivo do Cruzeiro hoje funcionou. Parabéns aos jogadores, parabéns pro Leonardo Jardim, e o recado pro Brasil está dado. O Cruzeirão cabuloso está de volta. E não respeita não, meu filho. Não respeita não, pra você ver. E aí o Cruzeiro tem, na semana que vem, a oportunidade de encerrar a participação antes da pausa para o Mundial como líder do Campeonato Brasileiro. Então é tirar o chapéu para o Leonardo Jardim, é tirar o chapéu para os jogadores do Cruzeiro. Que momento, que fase do Cruzeiro na mão do Leonardo Jardim. Aplausos para todos, em especialmente o torcedor do Cruzeiro, que hoje mais uma vez fez uma festa aqui no Mineirão. Hoje o cruzeirense está de alma lavada. Hoje ninguém tira a paz do torcedor cruzeirense, Diego de Leon. É isso aí. E emendando aí as palavras, eu lembro que até pouco tempo a gente falava da coleção de jogos ruins que o Cruzeiro vinha fazendo, da coleção de vergonha, né, que a equipe vinha colecionando, o torcedor vinha colecionando. E agora eu venho falar da coleção de bons jogos que o Cruzeiro vem tendo, né? O Cruzeiro vem colecionando jogos de uma equipe campeã. O que é uma equipe campeã? É uma equipe que pega o seu adversário e domina o seu adversário. É uma performance onde o coletivo funciona muito bem, não fica dependendo de uma performance de um jogador ou de outro. E hoje o Cruzeiro tem feito muito isso com seus adversários. Foi assim contra o Vila na Copa do Brasil, foi assim contra o Bahia aqui nesse mesmo Mineirão, foi contra o Flamengo aqui nesse mesmo Mineirão, e até mesmo contra o Atlético, onde não obteve a vitória, mas onde nós tivemos o controle do jogo, mantivemos o nosso adversário no seu campo de defesa, né? Hoje um jogo de dois tempos distintos. Primeiro tempo, Cruzeiro avassalador, 3 minutos, resolveu o jogo. Cruzeiro com 3 minutos, 2 jogadas, resolveu o jogo, né? E ficou ali até os 30 minutos do primeiro tempo, amassou o Palmeiras, manteve o Palmeiras no seu campo de defesa. A partir dos 30 minutos, o Palmeiras começou a atacar o Cruzeiro, começou a trazer um pouco mais de dificuldade, principalmente pela direita, com o Estevão, que realmente é um jogador muito diferente, e agora está indo para o Chelsea. Chega o segundo tempo, Cruzeiro com a vantagem 2-0, é nítido, e não é de agora, tá? O Cruzeiro joga muito bem o primeiro tempo, faz a sua vitória no primeiro tempo, e no segundo tempo ele administra. Foi assim contra o Fortaleza, foi assim contra o Sport, foi assim contra o Bahia, foi assim contra o Flamengo, né? Mesmo o Cruzeiro resolvendo a fatura contra o Flamengo no final do jogo, mas no segundo tempo o Cruzeiro não foi tão avassalador quanto no primeiro. Esse é o time do Cruzeiro, as linhas bem compactas. Torcida falando que do lado fica até difícil falar, galera. Retorno ficou horrível. Mas o Cruzeiro, um time organizado, compactado, né? Transição defensiva muito boa, transição ofensiva também muito boa. Um time que, quando vai atacar, ataca muito rápido. O Cruzeiro não é um time que fica ali e tal, tocando demais na bola, é muito rápido. O Caio Jorge tem essa característica, o Christian tem essa característica, o Wanderson tem essa característica. Todo mundo hoje jogou bem, tá? Todos.
ninguém pra mim destoa pra menos, inclusive o William, que defensivamente deixa a desejar, mas hoje o William fez uma baita partida defensiva, tá? Ofensiva nem te falo. O William é um cara muito importante ofensivamente, mas hoje ele fez um jogo muito bom defensivo, que eu acho que faltava para o William, um jogo desse. Com a ajuda do Christian, a gente via eles aqui dentro do campo, conversando e sinalizando que me ajuda aqui. O William toda hora falava: Christian, você que dá o primeiro combate, eu dou o segundo, para facilitar. Mas eu quero pontuar um jogador aqui hoje, tá, gente? Vou pontuar um jogador aqui hoje, mas não é porque ele foi extraordinário e que ele foi o melhor de todos, não. Pra mim ele jogou bem, mas pelo tamanho do jogo. Eu acho que faltava o Matheus Pereira fazer um bom jogo contra um time bom, contra um time de primeiro escalão. E hoje o Matheus Pereira, pra mim, ele fez um bom jogo contra o Palmeiras, que é um postulante a título. O Matheus Pereira, ele organizou quase todas as jogadas do primeiro tempo. Quase todas as bolas passaram pelo pé dele. E eu acho que hoje ele foi um cara importante. Foi um cara importante. Ah, jogou mais que todo mundo. Não, eu quero pontuar porque a gente já criticou muito o Matheus Pereira por não ser importante em jogos grandes. Então, na hora de criticar, a gente vem aqui, usa o microfone e critica, e pontua. Então, hoje eu quero pontuar isso. Fez um bom jogo contra um time postulante a campeão. Teve uma postura defensiva muito boa, correndo, atacando os espaços. Quando era necessário dar carrinho, dava carrinho. Quando precisava pressionar o goleiro, o zagueiro pressionava. Muito interessante a partida do Matheus Pereira hoje, que continue assim. Muito interessante a postura do William hoje dentro de campo, que continue assim. Sabe por quê? Talvez era alguns jogadores que faltava a se encaixar dentro dessa mentalidade do Leonardo Jardim, né? Principalmente o William. O Matheus Pereira já tá enquadrado, já vem jogando bem, mas hoje eu gostei, realmente saltou os olhos o jogo desses dois jogadores. É parabenizar. Agora a gente fica uma semana sem jogo, né? Só volta a jogar no dia 12, que é na próxima quinta, sem ser essa quinta, a outra. Então a gente vai ter um pouquinho de sossego aí, Cruzeiro na vice-liderança, depois de uma festa maravilhosa dessa. Agora é curtir, galera. Curtir. E dia 12 a gente tá de volta no Dia dos Namorados, hein? No Dia dos Namorados nós estamos de volta. Quem sabe o Cruzeiro buscando a liderança. Washington Luiz. Ai, Diogo, que coisa linda, né? Que coisa boa ver um Cruzeiro fazendo uma apresentação dessa, né? De encher os olhos, um Cruzeiro que começa avassalador, que consegue, com autoridade, no primeiro tempo, construindo a sua vitória, com muita intensidade, né? A gente consegue perceber aquilo que o Jardim trouxe como proposta desde que ele chega aqui para trabalhar no Cruzeiro, que é o seguinte: eu preciso de intensidade, preciso de times que me entreguem isso, e a gente tem visto isso no Cruzeiro, e isso, mais uma vez, fez a diferença, sobretudo no primeiro tempo, que o Cruzeiro não deixou o Palmeiras jogar, envolvendo as ações, e o Abel louco, desesperado, porque o time do Palmeiras estava desorganizado. Então, o Cruzeiro dando um show no primeiro tempo. Na etapa final, claro que o Palmeiras tinha que vir para cima, era natural criar alguns problemas, mas o Cruzeiro teve o jogo sob controle e soube construir, soube sofrer quando precisava, soube marcar quando precisava e sai com essa vitória, que é uma vitória gigantesca também, assim como foi adiante do Flamengo, e o Cruzeiro vai se consolidando como aquele time dificílimo de ser batido, principalmente jogando aqui no Mineirão, com essa atmosfera impressionante, e o Cruzeiro segue muito bem. Isso vai dando tom para que ele agora, tendo ainda mais elementos, daqui a pouquinho parando, tendo mais possibilidade, os jogadores entendendo cada vez mais a forma, o jeito de jogar, ele também percebendo a característica dos jogadores, com a janela aí, trazendo 2, 3 reforços pontuais. É um Cruzeiro que briga e briga forte para chegar assim muito bem no Campeonato Brasileiro. Então assim, parabéns ao Leonardo Jardim, que tem suas convicções e tem nos mostrado que é possível mesmo com esse elenco, que a gente disse aqui, é um elenco que considerando nomes, inferior ao Flamengo, inferior ao Palmeiras, mas que com o ajuste, com a forma de jogar, com o entendimento do Jardim, tem feito espetáculos belíssimos como o que a gente pôde presenciar aqui no Mineirão. Portanto, tá de parabéns o Cruzeiro, uma vitória na raça, uma vitória numa construção coletiva que é muito característica e fruto do trabalho do Jardim. Tá demais o Cruzeiro. Vamos lá, meu povo, 9h40 agora, daqui a pouquinho nós vamos ter a oportunidade, né, de ouvir aí o que o Leonardo Jardim, né, vai falar
sobre esse jogo, mas, cara, que isso, irmão, eu de verdade, eu me sinto com a alma 100% lavada nesse momento, cara, porque a energia que nós vivemos aqui nesse Mineirão hoje, sabe, a forma que as coisas aconteceram, 1 minuto o Cruzeiro faz 1-0, e aí quando tudo já parecia que estava lindo, com 3, 4 minutos o Cruzeiro vai lá e faz o 2-0, e não só, o Washington Luiz, não só pela vitória, mas pela forma que o Cruzeiro se comportou durante todo o jogo, cara. Como que você fala que um time que passou por tanta dificuldade igual o Cruzeiro passou no começo da temporada poderia ter uma transformação tão grande, mas tão grande quanto teve nas mãos ali do Leonardo Jardim? Deixa eu só ajeitar aqui, porque o nosso querido Mike, ele já está se preparando ali, o Washington, para entrar ali para a coletiva, né? Então vamos só deixar no jeito aqui, porque a qualquer momento nós vamos ter o Mike entrando ali com as informações, só que não está aparecendo. Enquanto aqui você configura aí, é bem interessante. Agora apareceu. Inclusive perceber o Jardim, assim, cara, como ele vai crescendo o trabalho dele e o nível de assimilação do entendimento de jogo do Jardim por parte dos jogadores também é algo que a gente tem que admirar, né, cara? Assim, como isso tem funcionado bem. Ô, Mike, tá na escuta? Tô na escuta, Diogo. Me escuta bem por aí? Te escuto bem, meu amigo. Como é que tá por aí, já aguardando a chegada do técnico Leonardo Jardim? É isso, tá todo mundo aqui da imprensa aguardando o Jardim vir falar com a gente. Todo mundo muito feliz, né? Uma festa muito bacana da torcida do Cruzeiro. Tava ali na zona mista no momento do apito final da comemoração e parecendo que eu tava no meio da torcida. Barulho muito alto, ensurdecedor. Agora é esperar Leonardo Jardim chegar por aqui. Aguardando o Leonardo Jardim. Ei, gente, tudo bem? É o Droga tá falando, Diogo, dá uma segurada aí. O rapazinho aqui tá alinhado, Diogo. Você tá pagando bem, viu? Tá um tênisinho diferente, tá bonitinho. Tênis novo, meu filho. Azul e branco ainda. O Adrob já gravou o placar pra mim ontem lá no churrascão do Cruzeiro, tá? Falou que ia ser 2-1. Eu também. Cravamos aqui, né? Cravamos. Eu cravei também, agora vi não? Cravamos aqui. Ô, gente, enquanto isso, deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui. Eu não queria me gabar, tá? Não queria nada. Eu não queria me gabar aqui na cara de vocês, mas, porém, eu preciso mostrar pra vocês. Ih, rapaz, pedi pra verificar o e-mail aqui, daqui a pouco eu vou dar uma verificada aqui, então, pra poder mostrar pra vocês aqui que a nossa fezinha bateu. Nós cravamos aí vitória do Cruzeiro, vitória do Flamengo, vitória do Botafogo. Tivemos as 3 confirmações das vitórias, então deu bom, bateu a nossa bet aqui na KTO.com, na KTO.bet.br aqui, ó. Vamos mostrar pra vocês. Ô, gente. Papai, olha aqui, fiote. Fizemos uma fezinha aqui, ó. Aqui, ó. Vocês verem que não é mentira aqui, ó. Apostamos trintinha e voltou 381. Nós estamos com 401 reais aqui na KTO.bet.br, viu, Washington Luiz? Você foi bem demais, Muito show. Cara, e acertar a tripleta não é fácil não, tá? E tá ali o Fabrício Bruno, como de praxe, todo final de jogo, no Mineirão, ele bate uma bolinha com o filho dele e merece demais. Mais um jogo sem ser driblado, né, irmão? Fala com o Ancelotti pra não ver o jogo nosso, não. Mais um jogo sem ser driblado, irmão. Nós estamos falando que o cara jogou contra o Flamengo, que é altíssimo nível, contra o Palmeiras, é altíssimo nível. Clássico, lotado. Todo mundo quer a panela de pressão, o cara tranquilo, quer pô, sem falta. É muito bom de bola, né, cara, o Fabrício Bruno. Agora, a galera do chat, calma. Diogo. Oi. Só informar aqui que, segundo apurações, hoje o De Leon vai ser igual o Kaique, não vai passar nada. Ixi. Segura o homem na balada, meu filho. Que isso, não, tá tarde. São informações aí, olha. Inclusive, eu não bebi nada ontem lá no churrascão, né? É mesmo? Chegou na sexta-feira, eu decidi, falei, cara, vou ficar uns dias sem beber. Ah, entendi. Aí eu falei, não vou beber não. Pô, mas amanhã, bebida liberada no churrascão, não vou beber. E não bebi. É isso aí. E pronto. Mas voltando a falar de futebol, né? Galera, a percepção que vocês têm assistindo o jogo do televisor, que é a mesma percepção que a gente tem assistindo o televisor, inclusive fazendo do estúdio, é uma percepção de jogo totalmente diferente
de quem está no estádio. Então, a percepção que vocês têm de jogo não é a mesma que a nossa. Então, quando a gente fala algo que vocês falam, é isso, que jogo que vocês viram? Realmente é jogo totalmente diferente. Quem assiste o jogo aqui, ó, igual a gente está aqui, a gente assiste um jogo totalmente diferente de vocês aí no televisor. Então, é normal ter uma percepção diferente, ter uma opinião diferente. É isso mesmo, cara. Matheus Pereira fez um excelente jogo sem bola. Correu, deu carrinho, com vontade, com desejo, com tesão. Num jogo grande. Nossa, estão passando para... Não, fiquem em paz, fiquem tranquilo. Entendeu, cara? É em prol do Cruzeiro, pro bem do Cruzeiro, Leonardo Jardim. Nós estamos todos no mesmo lado. Não queiram ter razão, né? E não queiram ter mais razão do que a gente que está aqui no estádio. A não ser que você está aqui no estádio que fala, não, eu vi o jogo aqui. Aí eu vou falar assim, não, o problema seu é que você é cego, né, velho? Aí não é questão de opinião, é que você é cego. E a gente viu aqui, cara, é um jogo bastante interessante. Assim como a gente viu o jogo do William. Um jogo defensivo consistente, interessante. Esse William aí, cara, é um William completo. Defensivamente, ofensivamente. E só não precisa me deixar louco no finalzinho do jogo, com pressionar por 2 jogadores. Chuta, tira! Grande área. Ah, você não vai falar dos outros, não? Eu não vou falar, sabe por quê? O Lucas Romero, o Lucas Silva hoje, gente, fez uma partidaça, mas como ele já vem fazendo. O Kaique fez uma partidaça, como já vem fazendo. Entendeu? Caio Jorge... O Wanderson no primeiro tempo, o Wanderson foi responsável, gente, por todos os ataques do Cruzeiro ali até 20 minutos. Loucura, loucura, loucura o Wanderson. Todos, Caio Jorge, o Cássio quando precisou no primeiro tempo foi importante, no segundo tempo. Eu quis pontuar esses dois porque eu acho que defensivamente melhoraram demais, entendeu? E entraram na mesma vibe dos outros atletas, Washington. Desse nada. Tô vendo aqui. Agora a gente começa a ver, né, um monte de memes e tudo, e é isso, a torcida comemorando demais, porque afinal de contas é uma vitória dessas de encher a alma, né? E mais do que isso. Agora, o que eu fico pensando é o seguinte, dá até dó, cara, sinceramente, falar, pô, vai parar o campeonato. Porque assim... não sei se vai ser bom pra gente, nós não. Nós estamos numa crescente, cara. Antes a gente dava graças a Deus, né, quando parava, né? Agora... Mas isso aí é a cultura de treinador brasileiro, que dava parada, o time voltava pior. Boa. Tempo na mão do Jardim, irmão, é trabalho. É trabalho, é empenho, vai ter mais coisa. E o seguinte, eu acho que esse tempo é importante para quê? Para recuperar jogadores que estão no limite. Fagner, né? O próprio Wanderson, que veio aí de 13 dias parado. O próprio William, que a gente sabe que não aguenta uma sequência muito longa. E alguns jogadores, gente, o Lucas Silva, gente, tá jogando o jogo inteiro. Lucas Romero tá jogando, o Fabrício Bruno não para. E uma hora esses jogadores iriam sentir alguma coisa. Então acho que esse tempo é importante para isso e para o departamento de futebol também acertar aquelas 2, 3 contratações aí que a gente espera. A gente segue aguardando aqui a chegada do técnico Leonardo Jardim. O Cruzeiro tem uma semana agora, Deleon, para se preparar até o próximo jogo contra o Vitória, se eu não me engano, né? Fora de casa, para poder encerrar essa participação antes da pausa. Exatamente, é dia 12. Aí, galera, ó, Dia dos Namorados, hein? No Dia dos Namorados, o Cruzeiro vai se apoderar da liderança do Campeonato Brasileiro para deixar aí os casais ainda mais felizes, né? Eu não sei se o Diogo aí, se o Washington... O Mike eu sei que namora, né? Não sei se vocês... você também não. Vocês vão ficar ainda mais felizes, né? Imagina você, na noite do Dia dos Namorados, tá lá, pá, Cruzeiro, pá, e ganhou do Vitória. Se Deus quiser, né, galera? Com todo respeito à equipe do Vitória, né? Lá no campo dele, lá no Barradão, campo deles. Mas, cara, eu acho que o Cruzeiro vai com muita fome pra cima dessa liderança. Acho que o Cruzeiro não vai fazer aquele jogo burocrático. Sim. De, não, toma a bola, Vitória. Não, acho que o Cruzeiro vai jogar igual ele joga aqui dentro do Mineirão, porque ele quer essa liderança. Eu acho também, acho que é importante, e principalmente sabendo, né, tem um ponto ali, o Flamengo não joga, fazer isso aqui, ganhar a liderança, e tem condições de ganhar lá no Barradão, né? Agora, ainda no lance da parada, o Icaro mandou uma coisa interessante aqui, falou assim, cara, eu achava que a parada ia ser boa. Jardim vindo aí. Opa, o Jardim tá vindo ali, depois a gente pode falar, mas depois do jogo eu acho que vai ser sensacional, porque o time sentiu fisicamente. Vamos lá, vamos aguardar aqui então, porque o Mike já
Passou a informação, tá chegando aí agora o técnico do Cruzeiro, o Leonardo Jardim. Enquanto o Jardim chega ali para dar a coletiva, eu vou pedir para você que tá ligado com a gente para se inscrever no canal. Olha só que da hora, não para de subir o número de inscritos aqui na Cruzeiro Esportes, sensacional, ainda mais com uma vitória dessa. Confere aí se você está inscrito, se não tiver, faça a sua inscrição aqui no canal Cruzeiro Esportes, é só clicar em inscreva-se e você vai ajudar demais. Olha que da hora. Vamos aguardar então a chegada do técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim. Enquanto isso, você continua aí se inscrevendo aqui na Cruzeiro Esportes. Os torcedores do Palmeiras, por enquanto, ainda na arquibancada, né? Tem que esperar dar uma esvaziada no entorno do Mineirão. E vamos ouvir aí agora o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim. Mister, parabéns pela vitória. Um jogo eletrizante, um jogo que teve gol rápido, né, e teve também muita luta no segundo tempo. Queria que você falasse um pouco dessa questão, né, essa análise nessa perspectiva. E uma outra, se for possível, dá para dizer que esse time do Cruzeiro encaixou na sua filosofia de trabalho, do seu jeito de gostar de futebol, de gostar de postura dos jogadores em campo? Novamente, parabéns pela vitória e boa noite. Primeira questão, acho que o Cruzeiro entrou muito forte no jogo, chegou com alguma facilidade até o 2-0, não é? Com pressão, com as bolas paradas, que era um problema que nós tínhamos mas que nunca deixamos de trabalhar. Eu hoje disse aos jogadores, o trabalho paga, porque nós andamos a trabalhar as bolas paradas e não temos sido muito produtivos, mas hoje acabou por dar os 2 golos e isso foi muito importante, de ter essa vantagem no marcador. Depois, na segunda parte, o Palmeiras teve mais bola, teve mais capacidade, e nós saímos mais em transição. Não é de estranhar, porque sinceramente, um dos primeiros dias que eu cheguei, eu disse-nos que havia equipas mais preparadas que o Cruzeiro, e quer o Palmeiras, quer o Flamengo, têm um elenco de jogadores muito importantes. Por isso é que jogam várias competições quase ao mesmo nível. Mas o futebol às vezes só se joga com 11 e com aqueles que vão entrando, e o Cruzeiro tem tido a felicidade de não ter muitos problemas de lesões. O Cruzeiro, como eu já vos disse, tem um grupo de jogadores talentosos, alguns que estavam num momento mais negativo, mas têm a sua qualidade e voltaram a provar, porque esta campanha, o principal responsável desta campanha são os jogadores. Os jogadores é que têm tido a mentalidade, capacidade de trabalho, chegam aos jogos a assumir a postura. Tudo isto é dos jogadores. O treinador só tenta orientar o caminho e eles têm seguido esse caminho de uma forma espetacular, e eu estou muito satisfeito com eles, porque estamos a conseguir tirar o melhor de cada um durante os trabalhos, mas também durante os jogos. Em relação à última questão era... Sua cara, a identidade sua do Cruzeiro. Claro, aos poucos. É assim, a minha cara, eu sou às vezes meio camaleão, não é? Eu tenho uma cara, mas eu tento sempre fazer um aproveitamento daquilo que são os meus jogadores, não é? Eu só posso fazer a minha cara com os jogadores que temos, e com certeza que fui eu que procurei neste elenco jogadores para jogar de uma forma que eu achava que tinha condições de jogar, e é isso que temos feito. E mais uma vez, estão de parabéns os atletas por todo o empenho, e acho que os torcedores também estão felizes. Eu também quero agradecer toda esta vida, esta paixão que eles colocam nos jogos, e ajuda-nos ao grupo ser melhor, ajuda-nos a ter positividade, energia dentro do campo, e gostava que sempre que jogássemos em casa ter estes 60 mil, porque assim jogo sempre com 12 e é uma vantagem em relação aos adversários. Jardim, o Cruzeiro hoje passa a ser visto
né, no cenário nacional de uma maneira diferente. Porque quando ganhou do Mirassol, era o Mirassol. Quando venceu um time de menor expressão, assim, digamos, mas tinha muitos detalhes, muitos porquês. E o Cruzeiro hoje teve uma vitória incontestável em cima de um time que tem um dos melhores, se não for o melhor elenco do país. Tá? E mais uma vez, você acabou de falar da questão dessa torcida do Cruzeiro. Em 2013, 2014, quando o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro, aconteceu algo diferente entre o elenco e a torcida. E hoje, depois de muito tempo, o torcedor do Cruzeiro sofrido, machucado, por tudo que fizeram com o clube, por tudo que aconteceu, essa retomada até chegarmos nesse dia de hoje, voltamos a ver isso novamente. Eu queria que você falasse a respeito, mais uma vez, dessa importância que o torcedor do Cruzeiro tem tido junto com esse time do Cruzeiro, que é o que parece, claro que o Cruzeiro pode ser derrotado no Mineirão, mas com essa sinergia toda vai ser muito difícil o Cruzeiro ser barrado em casa. Batido em casa, perdão. As duas questões. Em relação aos torcedores, eu disse-vos isso no primeiro dia. Eu vinha para cá. Um dos motivos que me fez vir foi estas energias que eu acreditava que as equipas brasileiras tinham e os torcedores. E mais o Cruzeiro, porque já conheço o Cruzeiro há longo tempo. Lembro-me, em 2015, fiz uma ação de publicidade de uma hora para o Cruzeiro. É um clube que eu acompanhei e sabia desta torcida fabulosa. E ela tem sido muito importante. Como eu disse anteriormente, tem sido o nosso 12º jogador, tem apoiado. Cada vez mais tem apoiado o grupo, que também estou satisfeito. No início eram mais as individualidades, hoje é o grupo, é o Cruzeiro, é a nossa equipa. E isso também alegra os nossos jogadores, que eles estão a ser valorizados. Em relação ao nosso momento, eu posso vos dizer, no início do campeonato, quando ganhamos ao Mirassol e fomos desvalorizados, ou ganhamos ao Red Bull, que ia descer de divisão, o Red Bull está no G4, o Mirassol está talvez ali a meia tabela, e são equipas que têm jogado bem. O Cruzeiro é uma equipa que tem que estar crescendo, está evoluindo, os seus jogadores têm dado o máximo, têm mostrado bom futebol, têm mostrado competência nos resultados, mas com certeza que, como no início não éramos os candidatos a descer, agora também não somos os candidatos a ganhar o campeonato. Mas queremos ser competentes. Queremos cada jogo respeitar o adversário, seja o Vitória na próxima rodada, seja o Flamengo, seja o Palmeiras, qualquer adversário, respeitá-lo e impor aquilo que é as nossas ideias e o futebol. E depois verificar que se essa competência que nós colocarmos durante o campeonato, o que é que nos vai dar, não é? Não é nada agora, à 11ª jornada, que vamos mudar aquilo que são os nossos objetivos. E vocês sabem bem que o grande objetivo do clube é voltar à Libertadores, peças vagas, mas com certeza que o nosso objetivo diário dentro do grupo é olhar o próximo jogo com a maior responsabilidade, com a maior capacidade de trabalho, de forma a sermos sérios e lutar pelo resultado, que é isso que os nossos adeptos e o nosso presidente nos pede, não é? O presidente não vai me pedir para ganhar títulos, ele pediu-me era para, como torcedor, sentir estas sinergias entre os adeptos e os jogadores e dentro de campo a gente mostrar a nossa atitude. Jorginho, parabéns pela vitória. Queria saber de você, sempre aos poucos a gente vai te conhecendo, né? E algumas coisas a gente já pode destacar, essa questão da competitividade, né? Jogos da Sul-Americana, por exemplo, em termos de competição, não valia absolutamente nada, e você explicou que precisava de alguns jogadores para ter esse ritmo de competição, e agora tem essa pausa no momento que o Cruzeiro está voando, né? Como você enxerga essa pausa? Você acha benéfica para tentar descansar os jogadores? Você acha que não seria o melhor momento, levando em consideração esse momento vivido pelo Cruzeiro? Como é que você enxerga essa pausa? As pausas têm sempre uma análise a posteriori, não é? Nós estamos num bom momento e com certeza que não tínhamos problema de continuar a jogar, não é? Temos agora a pausa para o FIFA Day. Sabíamos que existia, vamos respeitar, vamos aproveitar para recuperar alguns jogadores que estão meio tocados.
e depois voltar a trabalhar seriamente, porque o jogo do Vitória é tão importante como este jogo. É isso que eu quero do grupo, independentemente com quem joga, tenha sempre uma atitude forte e tenha um empenho de forma a gente respeitar aquilo que é jogar no Cruzeiro. Jardim, boa noite, parabéns pela vitória. Eu quero destacar uma palavra que, na verdade, são duas, né? Que você sempre falava aqui, quando você chegou ao Cruzeiro, que é duelos individuais. O Cruzeiro era um time que, até um pouco no início do seu trabalho, era um time que não ganhava os duelos individuais. E a página virou, né? O Cruzeiro hoje é um time que ganha duelos individuais. A gente viu o Kaique hoje fazendo uma partida assim 100%, né? Ganhando disputa com o jogador, o Estevão, que é um dos melhores da posição dentro do futebol brasileiro. Eu queria que você falasse sobre esses duelos individuais. Essa foi a virada de chave do Cruzeiro? Com certeza que os duelos são importantes no futebol moderno, não é? Eu lembro-me de chegar aqui, se nós não ganhamos os duelos individuais, tínhamos de ter 20 jogadores, que era dois para defender um só do adversário. E os jogadores sabem disso, os jogadores, muitos deles têm experiência, sabem que isso é importante, e aos poucos e poucos eles foram buscando em si próprio esta capacidade de saber que quer ofensivo, quer defensivamente, a gente tinha que ganhar os duelos individuais. E esse mérito veio ao de cima porque os nossos profissionais são bons profissionais, são jogadores inteligentes, são jogadores de qualidade e sabiam que antes de mostrarmos a qualidade na posse, a qualidade na circulação, tínhamos que, em termos defensivos, ter outro impacto. E é isso que os jogadores fizeram. Mesmo hoje tivemos um momento muito bom no jogo, mas teve um momento que tivemos que sofrer. E sofremos todos juntos, com dificuldade, com alguns jogadores já com alguma carência em termos físicos, porque o Wanderson já está parado há muito tempo, o Caio teve 3 dias sem treinar porque tinha um hematoma na perna, o Gabriel gastroenterite 2 dias, esteve parado, isto não é posterior, mas a gente tinha algumas debilidades, mas com a força do grupo conseguimos superá-las e conquistar os 3 pontos. Jardim, parabéns pela vitória. Falando dessa força do grupo, né, você apostou no Wanderson hoje como titular e ele não jogava 3 jogos. Né? Nos últimos jogos, quem ficava um bom tempo sem jogar, geralmente você preservava um pouco mais essa volta. Né? O que te fez apostar, já colocar o Wanderson de cara nesse retorno? Né? Teve uma pancada no joelho. E a respeito da contratação do Marquinhos, né? O Cruzeiro oficializou essa... Ainda não? Ah, tá. Mas a respeito do Marquinhos, é um pedido seu? É uma contratação para o Cruzeiro aí nessa janela, de repente? Não? Não. Em relação ao Wanderson, vocês percebem que o Wanderson é um médio, não é? Um médio que de arrasto do jogo ofensivo, mas também um médio de trabalho em termos defensivos. Às vezes as pessoas dizem que o Wanderson é um atacante, mas atacante só tem eu, não é? O Caio. Depois temos uma dinâmica de jogo que permite, de vez em quando, o Cristiano aparecer, o Mateus, o Wanderson, o Gabriel, a jogar, outros jogadores que têm alguma certa mobilidade. Mas hoje, com certeza que eu tinha que meter logo de início alguns jogadores que, em termos desses duelos, porque esta equipa, além da qualidade que tem, o Palmeiras deve ser das equipas mais agressivas e intensas do campeonato. Tem muitos jogadores aqui que têm grande intensidade e a gente tinha que igualar nessas forças. Não é por acaso que eu tiro o Wanderson, meto o Eduardo ali, outra vez para estancar um pouco as forças dos duelos individuais e da capacidade de ganhar a primeira bola e a segunda, para equilibrar mais o jogo. E é isso a nossa ideia. Em termos do jogo, do Wanderson entrar, sabia que ia dar 60 minutos, mas também sabia que a seguir tinha o Eduardo para fazer o resto do trabalho, se fosse necessário, por fora ou por dentro. E depois a situação do Marquinhos. O Marquinhos entra no jogo porque sabem que o Gabriel não tem a velocidade de transição que eu pretendia e eu estava a pensar que eles iam dar um abafo mais em nós e nós tínhamos a saída do Marquinhos na transição. Acabou por isso não acontecer muito, essa transição, mas pronto, conseguimos resolver. Fiquei triste de sofrer aquele gol, porque acho que a equipa não merecia, estava tão bem no jogo. Sofremos um gol no 2-1,
mas acho que a Vitória assenta bem a estes jogadores que trabalharam para obter. Jardim, boa noite, tudo bem? Aqui? Tudo bem, e você? Joia. Um dos pedidos do Pedro Lourenço é para que olhasse com carinho para a base do Cruzeiro. E um dos melhores jogadores hoje foi o Kaique, o jogador que veio da base do Cruzeiro. E na sua mão, o Kaique melhorou muito. E você está lançando alguns jogadores da base também no elenco. Paciência é a palavra certa para usar, para você lançar esses jogadores, para a torcida ter paciência? E, mais uma pergunta, se puder, você faz coro pro Caio Jorge ir para a seleção? Em relação à formação, vocês sabem que eu sou um treinador que acredito que a formação é importante em todos os clubes. Não só no Cruzeiro, em todos os clubes. Temos que abrir portas para os jogadores da base. São jogadores criados, jogadores que têm um ADN do clube. O Lucas Silva, que foi da base e é muito mais experiente, é um jogador que transmite os valores de ser cruzeirense. E isso é importante para mim. Com certeza que a nossa base, neste momento, não tem os jogadores para resolver os problemas da equipa principal. Mas tem jogadores que aos poucos e poucos, têm 17 anos, 18 anos, vão ganhando experiências, está com o grupo, experiências de jogar um pouco uma taça do Brasil, já jogaram a Sul-Americana, temos meninos de 16 anos que já jogaram titular na Sul-Americana. E estas experiências e estas competências, eles vão crescendo até um dia se afirmarem ou não. Mas eu acredito que os jogadores da base não podem fazer a diferença na primeira equipa. Se for uma equipa competitiva e uma equipa que lute por objetivos altos, não é fácil tirar um menino da base e colocar na equipa principal e ele resolver os problemas. Okay? Eu acho que isto tem tudo um processo. Eu falo-vos porque eu trabalhei com muitas jovens, quer no Sporting, no Mónaco, tive muitos jovens jogadores, muito daquilo que o Bernardo Silva, o Lamar, o Fabinho, o Kylian Mbappé, eles demoraram um ano e meio, muitas vezes, a se afirmar, a jogar aos poucos, a evoluir, para um dia serem imprescindíveis na equipa. Não é fácil tirá-los e de um toque de mágica, ele agora, e depois eu posso queimar os jogadores se eu fizer isso, porque eles vão lá uma vez tão mal e as pessoas já não querem saber mais. Mas eu sou um defensor da base. Em relação às seleções, assim, eu sempre trabalhei com muitos internacionais e aqui, por acaso, não temos internacionais neste momento. Para mim é melhor, que tenho um grupo todo para trabalhar já o próximo jogo, mas não vou interferir nas decisões de quem manda, porque eu acredito que quem manda, quer na seleção brasileira, quer na seleção portuguesa, quer na seleção francesa, na Arábia Saudita, em qualquer seleção, é pessoas competentes e vão ter as melhores decisões em prol dos jogadores que chamam. Mas com certeza que vamos ter 2 ou 3 jogadores, pela competência que mostraram, que podem ser alternativas. Para o futuro. Mas essas decisões cabem essencialmente ao Ancelotti, porque ele é que vai preparar os jogos da seleção. Ô Jardim, acho que foi na eliminação contra o América, ou no primeiro jogo, você tinha falado sobre 2 meses para o time ter uma sintonia, uma situação diferente. E agora? O Cruzeiro chegou nesse período aí que você queria, e o que mais tem pela frente em termos de evolução? Vocês sabem que eu não minto. Não tenho essa necessidade de mentir, porque acho que os torcedores do futebol não merecem, os nossos torcedores do Cruzeiro não merecem que eu conte historinha. Eles não estão aqui para o treinador a contar uma história. E por isso, muitas vezes, você disse isto há 2 meses, você disse isso há 3 meses, você disse isto no mês passado. Eu conto a verdade, eu conto aquilo que eu acredito, aquilo que é um processo no futebol. Nenhum treinador consegue, em toque de mágica, mudar uma equipa, é preciso um processo, é isso que aconteceu. Eu disse isso 2 meses porque acreditava que, dentro desta competência que os jogadores têm, os jogadores iam evoluir.
e estão a evoluir. E acredito que ainda há espaço para a gente evoluir mais. E é esse sempre o caminho. Sempre sem tirar os pés no chão e saber que o que nos trouxe para esta fase foi o trabalho dos jogadores, o empenho, a qualidade, a atitude deles é que nos trouxe para este momento agora. Por isso não podemos perder estes valores que serão importantes para contra o Vitória e para o poder da época. Obrigado a vocês. Então tá aí, De Leon, tudo que falou o técnico Leonardo Jardim na coletiva, enquanto o nosso querido Mike Costa vai mudar de posição ali e já se direcionar para a sala de coletiva. É isso aí, galera. Engraçado, cara. Tá vendo o Leonardo Jardim responder? Ele dando aula, né? Ele dá aula, cara. Ele dá curso. E eu fiquei lembrando aqui das entrevistas de treinadores brasileiros. E eu não quero aqui desmerecer nenhum treinador brasileiro ou falar assim, não, é porque agora é o Leonardo Jardim, o cara é o Deus. Não é isso. Não é isso. E não é possível que só eu tenha essa percepção. Cara, é aula. O cara lhe dá aula. Ele dá aula, cara. E a última resposta dele agora foi muito interessante. Pô, você me perguntou isso há 3 meses atrás, você me perguntou há 2 meses atrás, você me perguntou mês passado e você está me perguntando de novo. E eu não vou mentir para os torcedores, porque os torcedores não merecem ouvir mentira. Ah, que isso, cara, vambora. Apaga a luz aí, vambora. É isso, cara, é a sinceridade que ele tem e eu venho falando isso. Sabe por que o Leonardo Jardim ganhou o elenco do Cruzeiro? Porque ele estabeleceu um critério, ele foi homem com os caras de olhar na cara dos caras e falar, ó, o critério é esse aqui. Quem bater vai ser titular. Quem chegar próximo, cara, vai ser o reserva. E eu vou ser honesto com todo mundo. E ali acabou na coletiva dele falar, cara, eu sou honesto, cara. Eu não fico inventando, não vou ficar... Eu não vou inventar a roda do futebol. Eu não vou ajudar o Ancelotti a convocar a seleção. Não, cara. É muito simples, tem processo, tem trabalho. Agora, o que vai fazer o Cruzeiro se manter nessa pegada de postulante ao título e o que vai acontecer no final, se o Cruzeiro vai ser campeão brasileiro, se vai ser campeão da Copa do Brasil, ou se não vai ser campeão de nada, mas vai se classificar para a Libertadores, que inclusive foi uma fala dele, que é o objetivo do clube, do presidente e dos adeptos. Qual? Voltar a Taça Libertadores. Então, cara, ele dá aula de verdade, ele dá aula de futebol, ele dá aula de gestão de pessoas, em como tratar repórter. Cara, você não vê ele destratando ninguém. E hoje aqui a gente viu um duelo de portugueses. E eu tinha um certo preconceito com o treinador português, não pelo trabalho, porque eu acho que eles trabalham muito, eles são muito competentes, né, os treinadores portugueses, mas eu acho eles meio ríspidos. Mas hoje eu vi, é por causa da experiência que eu tive com treinadores portugueses no Brasil. Por exemplo, cara, o Abel Ferreira, eu acho ele como pessoa um cara chato, velho. Eu acho ele chato, eu acho ele picuinha. Ah, tá certo, ele é vencedor, ele é campeão, ele merece tudo que ele tá vivendo, merece. Mas eu acho que ele excede na chatura, não precisa ser tão chato pra ser campeão. Você não precisa ser tão... Cara, ele reclama o jogo inteiro. Você não precisa ser assim pra ser vencedor 4 anos no Palmeiras. Não precisa. Ô, De Leon, desculpa te interromper. Só porque o Kaique tá falando ali. Vamos Beleza, vai lá. Vamos lá. Parceiro, conversa comigo bastante sobre isso. Então, conversa bastante, pezinho no chão, pra eu evoluir cada dia mais e ganhar título no Cruzeiro. Kaique. Parabéns. Colocou hoje o Estevam, hein? Eu acho que é muito difícil falar isso. Não só eu, mas a equipe toda ajudou. Então, se não fosse os campeões de equipe, não seria possível. Muito bem. Você vem crescendo muito no futebol. Você marcou o Estevam, ainda deu um chute de bola e a torcida gritou seu nome mais uma vez. E muitos times de olho em você. Qual é o seu futuro agora? Meu futuro é continuar no Cruzeiro, é evoluir, treinar bastante, ajudar o Cruzeiro ao máximo. O Cruzeiro tem me dado a oportunidade, é o sonho de criança estar aqui
Então eu acho que é pensar somente no Cruzeiro por enquanto e se Deus quiser pela frente, se for possível, é realizar vários sonhos. Tá aí o Kaique, já o Christian passa aqui. Antigamente, né, a zona mista era um local diferente e agora eles mudaram o local da zona mista, né? Então tá um pouco confuso, fica todo mundo tumultuado ali. O Kaique já falou e a gente tá vendo o Christian dando entrevista ali à direita, né? E vai ser o próximo a dar a coletiva. Enquanto o Christian não chega, o De Leon e o Washington, que partida fez o Kaique, né? É impressionante, cara, como cresceu o Kaique, né? O futebol que tá apresentando, a consistência. O Kaique evoluiu, inclusive, fisicamente, cara. Se você pegar no início, ano passado pra cá, como ele evoluiu. Tecnicamente tá bem, muito seguro nas decisões, vai na dividida. Hoje, assim, jogou muito bem e ele já vinha fazendo isso há algum tempo, né? Então, o Kaique é aquele tipo de jogador que a gente gosta de ver, que vem da base, que às vezes você tem que ter um pouco de paciência, fala, cara, será que vai, né? Quando o Marlon saiu mesmo, eu falei, gente, será que o Kaique segura a onda? E ele tá provando e tá a cada dia melhor, né? E tá assimilando, cresceu muito com o Jardim. Então, assim, hoje foi uma baita apresentação do Kaique e ele defensivamente tem sido um dos pontos fortes e importantes aí do Cruzeiro. Acho que demais. Importante o Kaique, né, o De Leon? Ainda mais sendo prata da casa, né? Num jogo como esse, anulando o principal, um dos principais, né, jogadores do Palmeiras, o Estevão, e jogando muito. Ainda tomou um cartão injusto, tá? Porque a partida dele poderia ter sido maior ainda se ele tivesse mais segurança para poder travar as jogadas ali, se não tivesse tomado aquele cartão injusto. Exatamente. Espera aí. E o Estevão é aquele jogador chato de marcar. Chato. É difícil, não tem jeito. Muito recurso, né? Você não sabe pra onde que ele vai cortar, apesar que ele corta muito pra dentro, né? Que é a esquerda dele, né? Mas é tipo o Robin. Você sabe que vai puxar pra esquerda, mas não tem jeito. Ele te engana. O corpo dele acaba te envolvendo. E esse é um dos méritos de Leonardo Jardim. A capacidade que ele tem de pegar um atleta e potencializar. Ele fez isso com o Fabinho, né? Lá no Mônaco, né? Ele fez isso com o Kylian Mbappé. E ele tem feito isso com alguns jogadores. Hoje mesmo, falei, gente, isso é um trabalho de convencimento. O William já tem 31 anos. Já é um jogador que já está pegando a última curva para finalizar a carreira. E a tendência é o cara jogar do mesmo jeito que ele sempre jogou. Com uma certa irresponsabilidade defensiva. Só que hoje o William fez um jogo defensivo que com certeza, cara, chega uma hora que ele vai ter que acreditar no Jardim. Tá todo mundo fazendo o que o Jardim tá fazendo, só eu que não vou fazer, cara? Só eu que não vou fazer? Aí você vê o Kaique fazendo aquela partida ali. Cara, mérito do Jardim. Você vê a evolução do Fabrício Bruno. Gente, o Fabrício Bruno tá jogando uma coisa que ele nunca jogou na vida dele. Jogou muito no Flamengo, jogou muito aqui no Cruzeiro antes, lá no Bragantino, jogou. Mas a evolução que vem tendo o Fabrício Bruno é absurdo. O Jonathan Jesus hoje fez uma partida segura, né? A evolução do Lucas Silva. Gente, o Lucas Silva pra mim é tipo assim, é uma transformação de jogador. O Lucas Silva sempre teve um bom domínio e sempre foi um bom passador. Mas o Lucas Silva tinha mania de ficar segurando a bola, retendo, ficar igual uma enceradeira e naquele movimento de encerar, ele perdia a bola. Tô mentindo? Ele retardava a jogada do Cruzeiro. O Lucas Silva parou de fazer isso. Isso é trabalho de quem? De Leonardo Jardim, você pode ter certeza. Chamou o cara no canto, mostrou vídeo, deu exemplo de jogadores na Europa, falou, cara, aqui, você tem potencial pra jogar assim, ó. Só você melhorar isso e isso, o cara vai começar a colocar em prática. E ele fala muito do dia a dia de trabalho. Cara, o dia a dia de trabalho, eu tenho conseguido tirar bastante deles no dia a dia de trabalho e nos jogos. Cara, o Romero é outro também que evoluiu demais. E isso tudo é um trabalho feito pelo Leonardo Jardim. É o famoso tirar leite de pedra. Ele pegou um elenco desacreditado, e ele mesmo falou isso. Tínhamos bons jogadores aqui, mas a maioria estava num momento físico ruim e no momento técnico ruim. Recuperou-se a parte física,
recuperou-se a confiança e ele começou, meu amigo, a mostrar o caminho das pedras para cada um deles. Ô Diogo, enquanto o Mike chega ali, eu só que pediu pra gente aqui um super abraço, o Cleidson e também o Jovenil lá de Brasília, sempre acompanhando também a gente. Então um abraço pra você, Cleidson, pro Jovenil também de Brasília, que acompanha sempre a Cruzeiro Esportes. E enfim, a galera toda muito feliz. E esse trabalho do Jardim, assim, até um pouco completando o que ele falou, é muito legal, porque os próprios jogadores da base que subiram agora, o Murilo, o Kenji, vão falar assim, cara, eu tenho que colar no Jardim, porque olha o que ele tá fazendo os caras jogarem. Olha o que o Kaique cresceu, entende? Isso é verdade, Austin. Enquanto o nosso Christian não chega para dar a coletiva, vou ir passando aqui as live picks que chegaram, a do Menin Caloteiro. Menin Caloteiro mandou R$12. Mauro Naves está falando que é o pior primeiro tempo do Palmeiras no campeonato. KKKKK. O choro é livre e nossa arrogância tá de volta. Léo Viana. Léo Viana mandou R$17. O Cruzeiro tá jogando uma barbaridade. Tá dando show em campo. Mas no quesito beleza, aí não tem jeito. Só perde para minha gata Daniele Lourenço. É isso. Bebê. Olha aí, hein? O Ancelotti. Ancelotti mandou R$12. Segunda, eu quero o Cruzeiro de porteira fechada para levar para a seleção. O Padre Fábio de Mello, as ideias. Padre Fábio de Mello mandou R$12,34. Olá, amigos. Para comemorar a vitória do nosso querido Cruzeirão, quero comer um delicioso doce de leite. Diogo, posso ir na sua casa para obter esse doce de leite? Sai fora, rapaz. Paulo Lacerda, livra-minha. Paulo Lacerda mandou R$6. Hoje cruzeirense só quer saber de duas coisas: tomar uma cerveja e o jogo da galera. Ai, Matheus Silva. Matheus Silva mandou R$6. Depois de tudo que sofremos nos últimos anos, agora podemos ser felizes de novo. Avisa pra todo mundo que o terror do eixo voltou. Aqui é Amém. Cruzeiro. Vinícius Rafael. Vinícius Rafael mandou R$6. Hoje todos jogaram bem. MP10 correu o jogo todo. KJ nem preciso falar. Lucas Pirlo lindo até errando passe. Kaki dominou o lado esquerdo com maestria. Live Pix aqui do Fernando Diniz. Fernando Diniz mandou R$12. Eu sempre acreditei nesse time quando eu fui demitido. O Pedrinho falou que ano que vem eu voltava. Mas desse jeito o Léo Jardim me complica em Diogo. O Bagaça Studios. Bagaça Studios mandou R$6. Vitória fenomenal do Cabuloso. Está faltando o gol do cunhado de Neymar, hein? Caim HJ matou Abel. KKKK. E a última live pix que chegou por enquanto do Lobo Maluco. Lobo Maluco mandou R$6. Kaki chamou o Estevão de camisinha e meteu ele no bolso. É verdade. Vamos tentar ouvir agora o Christian. Vamos lá, Mike. Infelizmente não vou estar nesse jogo. Então eu vou estar torcendo muito para eles. Fazer um grande jogo lá. Vai ser um grande jogo lá. Isso aí, se Deus quiser, primeiro colocado. Ô, Christian, aí tem essa situação do Cruzeiro podendo assumir. Tenta chegar um pouquinho mais perto, Mike. E o Palmeiras não joga. Só que aí eles vão ter, aí o Cruzeiro não vai ter jogos nesse período, né? Vai ter essa paralisação. E o Cruzeiro segue essa intensidade. Como que vocês estão enxergando se essa paralisação pode atrapalhar um pouquinho ou provavelmente isso não vai ter influência para vocês? Não, igual eu comentei, acho que tem muita coisa para melhorar ainda. Acho que é só meu começo aqui no Cruzeiro. Então vou me dedicar nesse período aí para aperfeiçoar cada vez mais. Acho que a equipe também vai se aperfeiçoar cada vez mais com o que o professor está pedindo, de fazer um grande campeonato. E durante a nossa transmissão, o nosso comentarista falou que o Mateuzinho deve voltar aí agora já depois das férias e a briga vai ser boa. Se você chegou, assumiu a titularidade, está muito bem, então o Mateuzinho vai ter que jogar bastante, esperar um pouquinho para voltar ao time, hein? É um grande amigo, um grande companheiro. Igual eu comentei, vai ser um dos nossos maiores reforços. Acho que todo mundo sabe que o Mateuzinho vem do Cruzeiro, que é um grande jogador. Acho que o professor vai sempre dar um jeito. A gente vai qualificar cada vez mais a equipe. Cristiano, depois de uma atuação contra Flamengo e Palmeiras, você acha que tende a dificultar os adversários vindo aqui no Mineirão, cada vez menos do
jogo, porque agora ficou perigoso jogar contra o Cruzeiro no Mineirão. O recado tá dado, né? Ganhou das principais forças aí, pelo menos no início da competição, tidas como favoritas ao título brasileiro. A gente mostra nossa identidade aqui dentro de casa. E querendo ou não, a torcida também é um 12º jogador aí, tem nos ajudado muito, lotado o Mineirão, igual eu falei, é uma emoção gigantesca estar jogando aqui. Acho que todo mundo está se entregando ao máximo. Acho que a torcida está vindo junto, então é uma coisa muito grande que a gente tem aqui dentro. E acho que a gente vem fazendo grandes jogos aqui no Mineirão. E a gente viu um crescimento seu na carreira. Muitos torcedores, quando você chegou aqui, até tinham uma desconfiança, porque você veio de um momento ruim do Atlético, né, coletivamente, lá no sendo rebaixado, Furacão. E aqui você deu esse salto, conseguiu desbancar até outros nomes mais famosos e assumiu a titularidade. Como é que você tem lidado com esse momento e principalmente as conversas com o Jardim, que a gente sabe que é um técnico bastante detalhista? Não, igual eu comentei, o Jardim veio conversar comigo, eu não via num grande momento. Conversei muito com ele falou que iria me ajudar e pediu para mim fazer essa função, que eu ia encaixar muito bem no esquema dele. Graças a Deus estou desempenhando um bom futebol e a equipe está melhorando cada vez mais. Seu futebol cresceu muito nos últimos jogos. Você, Cruzeiro, a torcida ficou empolgada, venceu 2 times fortes do futebol brasileiro, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras. E hoje, essa parada pode ser ruim para a equipe, não? Não, é igual eu comentei, a gente vai aperfeiçoar cada vez mais, igual eu tenho muita coisa para melhorar. Então, nessa parada eu vou tentar melhorar um pouco das dificuldades aí que eu tenho durante o jogo. Acho que a equipe vai intensificar cada vez mais, vai fortalecer cada vez mais com o professor. Acho que pegar cada vez mais a ideia, a gente vai fazer, quando voltar nessa parada, vamos fazer um grande campeonato. Tá certo. O Christian, falamos aqui não da escola. Então tá aí, ó. Vamos ver se o Mike vai continuar pegando, não já deu, né? A gente falou o Christian ali agora. Ô Mike, por gentileza, tem mais alguém passando por aí ou vamos continuar ouvindo o Christian? Não tem mais nenhum jogador não, o Christian é o último, tá? Então vamos ouvir, acabar de ouvir ele aí. E a entrega que eles têm, que o Romero, o Lucas tem aqui pelo clube, eu quero ter para minha carreira aqui no Cruzeiro. Então, é jogadores que sempre têm nos ajudado, nos incentivado, são os capitães do time. Então, para mim é muito gratificante estar tendo esse momento aí com eles. O Christian, box, vai ser legal o Christian, cara. Corre o jogo inteiro, é pedido do professor Leonardo Jardim. Sim, acho que isso é essa característica, o professor gosta dessa intensidade aí, é o que eu consigo fazer, tentando fazer gol como defendendo. Então, para mim é muito gratificante estar ajudando a equipe dessa forma. Acho que eles mais pedem para mim esse motorzinho no meio, essa intensidade no meio. Então, para mim, estou muito feliz. Christian, até com o Kaique há pouco, impressionante a sintonia, né? Principalmente do jogo contra o Flamengo para cá, do time com a torcida. O Mineirão mais uma vez explodiu hoje com essa vitória importante contra um grande também do futebol. Exato, igual eu comentei, é o 12º jogador. Acho que pra gente é muito emocionante estar aqui, a festa que a torcida está fazendo, o time se entregando dentro de campo. Acho que está sendo um conjunto fantástico. Esperamos, acho que na volta ali, quando tiver jogos daqui, continuar com essa mesma identidade aí para fazer um grande campeonato. Tá aí, Christian, último jogador passando por aqui, Diogo. Pode subir, Mike, por gentileza. Parabéns aí pro Mike, né? Mais um trabalho executado com sucesso ali, a coletiva do técnico Leonardo Jardim e a palavra dos jogadores. De Leon, já vamos caminhar pro final aí, meu filho. A sua análise aí, está falando do Jardim e agora também ouviu algumas palavras do Christian. E o Christian comprovando que eu estava acabando de falar. Falamos aqui. Leonardo Jardim me chamou, falou, ó, tô te vendo, você tem as características que o meu modelo de jogo pede. Eu acho que você vai conseguir fazer muito bem essa função aqui, ó. Aberto pela direita ali, box to box, ajudar aqui na marcação no momento defensivo. E no momento com a bola eu preciso que você ataque, cara, com muito fôlego, pise dentro da área, faça o máximo que você conseguir. E é isso que ele tem feito, cara. Você vê que ofensivamente é um cara que ainda deixa um pouco a desejar. Sim, ele falou com toda humildade que vai nessa parada procurar trabalhar, procurar evoluir essas coisas que ainda o falta. Mas é um cara muito útil, né? Eu costumo dizer que o Christian é o herói que ninguém vê, cara.
entendeu? É o herói que ninguém vê. Muitas vezes a galera vê, não, o Cássio, defesaça do Cássio, o gol do Caio Jorge, a assistência do William, do Matheus Pereira e tal. E às vezes o Christian passa desapercebido, ninguém vê, mas é um cara muito importante. Taticamente, um dos mais importantes desse Cruzeiro. Porque esses dois jogadores de beirada do Cruzeiro não são atacantes, né? Hoje, novamente, o Leonardo Jardim voltou a falar. Eles não são atacantes. Eles são médios. Eles são, na verdade, o Cruzeiro joga com uma linha de 4, assim, ó. E ele fala, atacante é o Caio. Atacante é o Caio, exatamente. Atacante é o Caio. Os outros, todo mundo faz parte de uma dinâmica. Um momento tá sem a bola, tá de uma forma, um momento tá com a bola é de outro. Todo mundo participa dessa dinâmica. O único atacante é o Caio. Então é uma linha assim, ó, de 4. 2 ficam por dentro, que é o Romero e o Lucas Silva. E 2 ficam por fora, que é o Wanderson e o Christian. E esses 2 da beirada, cara, eles ajudam muito o time a não fazer 2 contra 1 pela beirada. E aí, meu amigo, alivia para Romero e Lucas Silva tá tendo o momento que eles estão tendo hoje. Mas para isso, um Christian deixa de jogar. É literalmente isso, mas é muito legal. Muito bom, muito bom. Washington Luiz. Muito bom ver o Christian falando disso, dessa entrega, né? Ele falando que ele falou comigo, eu vou te ajudar, né? E isso é muito legal. E isso passa, eu estava até falando há pouco dele, que os próprios jogadores da base que subiram agora, Murilo, o Kenji, vão olhar e falar assim, cara, o que esse cara dá? Eu tenho que colar no Jardim aqui, porque ele está fazendo o Kaique jogar, o que ele está conseguindo propor de solução de jogo para esses caras, né? E o Christian tem sido... Christian, que nós criticamos muito, porque estava muito mal, perdido, e aí o mérito é muito grande do Jardim na recuperação, e claro, do esforço do Christian também, e do entendimento de jogo dele, né? Do que propõe o Jardim. Então, muito bem, muito feliz e tranquilo, e a semana começa boa demais, com mais essa vitória do Cruzeiro espetacular, Diogo. É isso, meu povo. E nós vamos ficar aí 10 dias, né? Agora. 10 dias não, tem domingo que vem, ué. Não, domingo que vem tem jogo, não. Tem Vitória. Vitória, doidão. Não, sou. Jogo fora de casa. Ah, tá marcado dia 12, pô. Hã? Tá marcado dia 12. Ah, não é agora não, é verdade. Se pá aí... Ah, não, tá certo. É na quinta-feira. Não, é agora não. Eita, coisa boa, hein, velho? Maravilha, sensacional. Semana nós estamos... Partiu! Dá uma olhadinha ali, né? Dá uma olhadinha ali. Falando pessoal. Pessoal, dá uma ida ali. Tamo junto, Maicão. Boa noite, Mike. Boa noite. Só querendo passar informação pra galera aí, que quem não tá ligado, né? A gente fica aqui nesse trabalho de bastidores e queria só informar vocês aqui que o Cruzeiro ganhou do Palmeiras. 2-1. É mesmo? Legal, cara. Ganhou. Sério mesmo, Mike? Podem comemorar, podem celebrar que o Cruzeiro ganhou do Palmeiras. Ó, antes de eu fechar aqui, só pra não ser injusto com a galera, tivemos mais algumas mensagens aqui na Live Pix. Deixa eu registrar aqui a participação, por exemplo, do William Márcio. Márcio William mandou R$15. Márcio William. Estou achando que vai pintar Neymar no Cruzeiro. Que isso? Se não der certo no time, faz propaganda pro BH. O Luiz. Luiz mandou R$6. Fala Cruzeiro Esporte, sou fã do canal, tô aqui assistindo VCS. Hoje o Matheus Pereira foi sinistro, merecia o gol e Lucas Silva recuperou o futebol. J. Pedrone mandou R$6,01. Olhem só os livramentos que tivemos. Ninguém fala em Marlon e Dudu, o Glória. Ninguém segura nós esse ano. E o Zói mandou R$6,01. Diogão manda um salve pro meu tio Biloura, ele é atleticano e muito corno. Um abraço aí pro Biloura, corno. Tô zoando esse jogo, foi seu sobrinho que falou aqui, o Zói. Ô galera, muito obrigado quem chegou até aqui. Quem não deixou o like no vídeo, aproveite e deixa. Se inscreva no canal e também ative as notificações. Que jornada esportiva feliz. Pô, sem brincadeira, hoje foi bom demais. Agradecer a todo mundo que esteve ligado com a gente. Aí amanhã a gente está ao vivo, 1h da tarde, com a nossa live Bastidores do Cruzeiro. Uma ótima noite para todo mundo aqui na Cruzeiro Esportes, imprensa parcial e branca. Tamo junto, meu povo. Dale, nosso Cruzeiro!